E num dos vídeos que eu gravei, eu recebi aqui a seguinte questão. Minha mãe ficou mais de 30 anos solteira porque diziam que ela lá não podia casar de novo. Meu Deus do céu. Em 2021 conheceu um presbítero bolsonarista e casou. 45 dias depois ela morreu de Covid. Será que ela foi castigada? Oh, querida, por favor, me desculpe a sinceridade, mas por favor me ouça com o seu melhor coração. Porque castigo mesmo é esse olhar que me relembra muito o olhar e a maneira de traduzir as coisas daquele personagem da parábola de Jesus lá dos 10 talentos. Lembra daquele último servo que recebeu apenas 1 talento? Ele, por medo, vai lá e enterra aquele talento. Sabe por quê? Porque ele tinha uma conclusão completamente equivocada do seu senhor. Para aquele servo, o Senhor era um Senhor severo, que colhia onde não plantava e que ajuntava onde não espalhava, e por isso ele enterrou o seu talento. E assim muitas pessoas fazem também. Elas enterram talentos, distorcem percepções e discernimentos, pressupondo sobre Deus uma severidade, um autoritarismo e um capricho, que tem muito mais a ver com a mentalidade dogmática e legalista da religião dos homens do que com o Deus revelado em Cristo Jesus. Isso é um castigo, querida. Porque no que diz respeito à sua mãezinha, que relação tem o fato dela ter se casado novamente com a Covid? Oh, querida, em primeiro lugar, a Covid, ela ceifou milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Dentre essas pessoas haviam pessoas ilustres no meio cristão, pessoas piedosas, cheias de amor e que foram levadas. Crianças inocentes também foram levadas, milhões delas. Né? E qual a correlação entre uma coisa e outra? Veja, por exemplo, em segundo lugar, a própria percepção acerca da morte. Você acha que a morte que realmente mata é aquela que faz perecer esse corpo, querida? Lá, a começar pelo Salmos 116, versículo 15, que diz: precioso é aos olhos do Senhor quando da morte, quando da partida de seus santos. Enquanto aqui a religião ensina que morrer é punição e maldição, o espírito do Evangelho ensina outra coisa. A começar pela morte do Messias. Cristo Jesus, o Deus encarnado. Ele morreu da forma e do modo como ele morreu. Ou seja, através de um suplício que na época era reservado apenas para malfeitores malditos. Mas ele mesmo assim se submeteu a essa morte, sabe para quê? Para anunciar para os homens e para o mundo de que a verdadeira morte não é aquela que mata esse corpo, mas sim a que mata a alma, a que mata o ser. Portanto, o segredo da coisa não está no modo como se morre, mas sim na maneira como se vive. Veja, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, Jesus ele fala sobre esse tema, porque isso diz respeito a um raciocínio da mentalidade da religião, que atribui culpabilidade e merecimento de castigo a depender da forma como as pessoas morrem. E aí olha como que Jesus trata a questão aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Jesus, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Portanto, o que nos livra da morte não é a gente se safar de uma tragédia, ou de uma pandemia, ou ficar vivo enquanto todo mundo está perecendo neste corpo. Ficar vivo é manter a mente em constante mudança de mente, em metanoia, não se deixando, sobretudo, contagiar-se pela sugestão da religião dos homens. Sabe por quê, querida? Em Efésios, no capítulo 2, verso 15, Paulo diz que Cristo, na sua carne, eliminou a lei de mandamentos na forma de ordenanças. Mas ordenança e imposição ainda é uma coisa muito útil para a religião dos homens. Porque ela sabe e precisa do medo e da culpa das pessoas, sabendo que assim elas se tornam muito mais manipuláveis. Portanto, a sua questão ela é típica de alguém que está sugestionada pela imposição da religião dos homens, mas você não leva em consideração nem sequer a história da sua mãe. Será como que era sua mãe nesses 30 anos sozinha, vivendo algemada por conta da mentalidade da religião?
E embora você diga que ela se casou com um presbítero bolsonarista, isso foi bom ou ruim para ela? Eu sei que 45 dias depois do casamento ela acabou partindo para o Senhor e às vezes não deu para poder avaliar, mas daí, só porque ela partiu por causa da Covid, associar que isso é castigo, querida, castigo é viver com esse tipo de associação. Sabe por quê, querida? Eu e você vamos morrer também. Isso faz parte do ciclo da vida. Graças a Deus, a sua mãe se permitiu se ver perdoada por Deus e por Ele justificada e crendo no poder da ressurreição, se permitiu nascer de novo para uma nova vida. Pena que ela foi viver isso praticamente aos 45 minutos do segundo tempo da vida dela, mas pelo menos ela viveu e pôde viver. Eu vejo dessa forma, sabe, querida? Porque, repito, o que mata a gente não é o que danifica, não é o que mata esse corpo, mas sim o modo como a gente vive, as crenças que a gente alimenta, e de modo a trabalhar com a presunção que o quê? Que quem padeceu lá ou faleceu com a Covid eram mais culpados ou merecedores do que todos nós que ficamos vivos aqui. Isso é muita presunção, querida. Não se deixe levar por esse lado. Tudo é graça. O que ela viveu foi graça. E graças a Deus ela pôde viver a graça antes de terminar o tempo da peregrinação dela aqui. É assim que eu vejo. E o que eu mais desejo é que Deus nos conceda luz, nos libertando das amarras da religião, para que a gente avalie e discirna a realidade sem distorções. Paz e luz, meus amigos e amigas.